E parece que agora a moda do momento no tratamento da Covid-19 seria a terapia hormonal, né? Principalmente depois desse trabalho brasileiro que foi publicado aí nas últimas semanas a respeito da proxalutamida no tratamento da Covid-19, que trouxe um resultado aparentemente benéfico. Muita gente começou a me mandar um outro trabalho a respeito de progesterona no tratamento da Covid-19. Eu tinha ficado de analisar aquele trabalho da proxalutamida, mas eu achei que eu acabei atrasando, não consegui nas últimas semanas e achei que acabei perdendo tempo. Se vocês querem que eu analise esse trabalho também ponto a ponto, como eu vou fazer com esse aqui agora, escreve aí nos comentários que o próximo vídeo que eu gravar eu faço análise desse outro trabalho também, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse artigo da progesterona e vamos ler o artigo como se lê um artigo científico, ponto a ponto, e vamos ver que conclusão a gente chega. Bom, gente, mas antes de ir para análise, só queria lembrar vocês, não esquece de deixar o like aqui, né? Compartilhar se você gostar desse vídeo. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou doutor em medicina interna e professor universitário. Seja bem-vindo! O objetivo aqui do canal é discutir os temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, seja você da área ou não. Bom, gente, estamos aqui então com o artigo completo aqui, né? E vamos fazer a leitura crítica dele juntos, tá certo? Vamos ponto a ponto então lá. Então aqui a gente tá com o título dele, né? Progesterona como adição ao tratamento convencional contra tratamento convencional em homens hospitalizados com Covid-19 moderada a grave, né? Um trabalho randomizado. Então, bom, vamos ver. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, é onde ele está publicado. Bom, ele foi publicado no Chest. O Chest é uma das maiores revistas de tórax, né? Como o próprio nome diz, é uma revista séria, é uma revista com um bom critério científico. Então, primeira coisa que o critério da revista, ok. Bom, vamos ver aqui o que ele fala. Ele fala aqui a respeito da ideia dele, né? Que seria que a administração subcutânea de progesterona melhoraria o quadro de Covid-19. Aqui dele traz o resultado e pelo resultado, pelo que eu li aqui no abstract, ele diz que foi melhor, sem efeitos adversos dos pacientes que receberam essa terapia. E a interpretação que ele traz no resumo é que a dose de 100 mg 2 vezes por dia subcutânea, em adição ao tratamento convencional, pode representar uma estratégia segura e efetiva no tratamento de homens com Covid-19. Nossa, quando eu leio isso aqui parece assim, opa, temos uma nova medicação aí, né? Bom, mas assim, só ler abstract não é a forma da gente interpretar um trabalho científico. Então vamos ler ele ponto a ponto. Então, a gente chega aqui então primeiro na introdução. O que é a função da introdução no trabalho científico? Ela vai trazer pra gente do porquê que eles tiveram a ideia, qual foi a dúvida que motivou o desenho do estudo. Aqui ele introduz dizendo basicamente o que é a Covid-19, que a gente está na pandemia, que já tem 2 milhões de mortos no momento que ele escreveu isso aqui. E ele diz aqui, ele demonstra que parece que homens são mais acometidos, fazem quadros mais graves do que mulheres. Isso é verdade, isso está descrito na literatura. Ele fala que até muitos atribuem essa diferença a, por exemplo, homens terem mais doenças associadas. Homens fumam mais, homens tendem a ter um consumo de álcool maior, homens têm menos cuidado com a saúde, o que nós sabemos também, cuidam menos das suas doenças crônicas, enfim, o homem se cuida menos. É isso que ele coloca. Só que daí ele coloca assim, ó, intrigantemente, mulheres, quando divididas pelo status menstrual, as mulheres pré-menopausa têm menos incidência de hospitalização do que as pós-menopausa. Eu não acho isso muito intrigante, até porque mulher pós-menopausa costuma ser mulher com idade mais avançada, e pessoas com idade mais avançada evoluem de modo mais desfavorável da Covid-19. Mas, daqui ele cria da onde vem a ideia, né? Ele coloca aqui que a progesterona é produzida nos ovários, que existem estudos demonstrando que tem receptores de progesterona nas células imunes e que ela poderia regular a inflamação. De volta àquela ideia, igual a gente falou no vídeo do corticoide, no vídeo do tocilizumab, né? Que a inflamação pode ser o que gera os casos mais graves da Covid. E baseado nisso, ele justifica que a progesterona poderia ter aí um efeito anti-inflamatório no pulmão, reduzindo a gravidade dos pacientes. Basicamente é isso que ele faz aqui. Ele traz aqui para os métodos, né? Pra gente ver. Ele diz que foi aprovado, ele diz que os pacientes tinham que ser homens
com mais de 18 anos, hospitalizados pela Covid-19, né? Ele traz também que os pacientes foram incluídos se havia evidência, né, de acometimento do trato pulmonar, hipoxemia, né? Ou seja, estavam com oxigênio menor do que 94. Bom, ele coloca aqui os critérios de inclusão, né? E ele coloca que os pacientes que não poderiam receber quimioprofilaxia, eles não eram colocados no estudo, porque ele já sabia do risco de terapia hormonal poder aumentar os fatores trombóticos. Então, ele excluía os pacientes que já tinham histórico de doença trombótica prévia, os pacientes com câncer de mama, poderia piorar com o efeito da progesterona. Bom, vamos ver o desenho do estudo, então, como é que foi. Então, ele pegou o estudo, né? Pegou os pacientes, ele randomizou, né? E ele randomizou aqui 1 para 1, né? Aqui ele diz a técnica de randomização que ele utilizou. Ele utilizou o REDCap, né? Que é um sistema de banco de dados, com uma randomização em blocos, né? Ou seja, 4, 6 ou 8, né? Eles eram jogados para um lado ou para o outro, de acordo para receber um tratamento ou outro. Vale citar que aqui ele não coloca que ele era placebo controlado e nem duplo cego, ou seja, você sabia o que o paciente estava tratando, ele só era randomizado ou para receber a progesterona ou para receber o tratamento comum. Os pacientes que receberam a progesterona, eles receberam 2 vezes por dia, por 5 dias, enquanto estavam hospitalizados, e se eles recebiam alta antes disso, parava o tratamento. Junto com isso, eles receberam o tratamento convencional, né, de acordo com o protocolo da instituição, que a gente já vai ver como é que foi. Os pacientes com... isso aqui que fica um pouquinho estranho. Veja o que ele fala aqui. Os pacientes do grupo controle, ou seja, aqueles que não estavam recebendo progesterona, se estivessem piorando ou se estivessem no 7º dia sem melhora clínica, eles faziam o crossover, ou seja, eles mudava o cara de grupo e passava da progesterona. Mas esse paciente ainda era analisado no intention to treat, né? Que seria lá na intenção para tratar, como se ele fosse grupo controle, mesmo podendo fazer essa troca. O que não é habitual em estudos, especialmente de drogas experimentais. Aí ele coloca aqui como começou o protocolo, como é que foi feito a análise dos pacientes e o endpoint do estudo, que foi basicamente isso que ele queria ver, que era o status do paciente do basal até o dia 7, né? Número de oxigênio suplementar e necessidade de ventilação mecânica. A gente vê o problema de ter um estudo, mesmo que randomizado, com um N pequeno. Porque, olha, mesmo com ele randomizando, a gente vê que as populações não são homogêneas. Ó. Do grupo progesterona, 55% recebeu azitromicina. Do grupo controle, 45% recebeu azitromicina. Então a gente já tem uma diferença. Mas, ó, remdesivir, corticoide, também bastante diferença aqui. Ele não fez análise estatística para a gente ver se isso é significativo ou não, mas existe essa diferença. Tocilizumab, que eu já comentei em outro vídeo. Plasma de convalescente e hidroxicloroquina no progesterona, ninguém recebeu, no grupo controle 1 recebeu. Então só por aqui a gente já vê que esses grupos não são homogêneos. Eles deveriam ter recebido o tratamento padrão igual, né? Pra gente comparar se é só o efeito da progesterona. Isso já deixa com o pé atrás. Aí ele explica aqui como foi feita a análise estatística, eu não vou me ater nisso para não ficar mais prolongado. E aqui as análises posteriores que ele fez. Nos resultados, a gente vai aqui como foi esse andamento. Ele selecionou 136 pacientes, só que só conseguiu incluir 42. Os que ele não conseguiu incluir, por que foi? Porque estavam 60% já em outro estudo, então, já estava em estudo de teste de outra droga. 10% porque não podia receber profilaxia antitrombótica, né? Então ele não podia receber a profilaxia, ele optou por não. 10% por causa de histórico de doença trombótica prévia, 20% porque não tiveram interesse, o paciente não quis mesmo, ofereceram e falou, não quero. Desses eles foram randomizados, né? 22 receberam o tratamento convencional e 20 recebeu a progesterona. 3 receberam a progesterona do grupo controle por não terem melhorado no dia 7 e 6 receberam progesterona, mesmo sendo do grupo controle, por piora clínica, e 13 não receberam. Então a gente vê aqui que houve mesmo esse crossover aí. E dos 20 que foram alocados para receber progesterona, 2 retiraram o consentimento, né? Quando você participa de um trabalho científico, a partir do momento que você entrou no trabalho, você pode desistir dele a qualquer momento, tá bom? Então você pode ir lá, não quero mais. 2 fizeram isso,
tá? E 18 daí foram incluídos só na análise, né? E um descontinuou aqui, mas já tinha começado o tratamento. Quando a gente vê os resultados, então eu tinha visto aquela primeira parte, né? Antes da gente ir pro endpoint, uma coisa legal, a gente sempre vê a baseline. Geralmente isso aqui é a tabela 1, que ele estaria junto com a tabela de cima, mas aqui ele dividiu em 2. Olha o que me chama a atenção aqui. Primeira coisa, idade dos pacientes, parecida nos dois grupos. Agora, etnia, grupo controle 86% branco, grupo progesterona 66%. Esses grupos não são homogêneos. Mas não é nem isso que me preocupa aqui. O que me mostra aqui o problema é isso aqui, ó. Grupo controle, 54% hipertenso. Grupo progesterona, 38% hipertenso. Grupo controle, 54% obeso. Grupo progesterona, 33% obeso. Grupo controle, 27% diabético. Grupo progesterona, 22% diabético. Então, olha como é difícil eu fazer uma análise. Vamos imaginar que o grupo controle foi pior. Será que o grupo controle foi pior porque a progesterona é melhor ou porque os pacientes do grupo controle são mais hipertensos, diabéticos e obesos? Não sei, porque as populações não são homogêneas. Vamos imaginar que o grupo controle vai melhor. Será que ele foi melhor porque ele é melhor mesmo? Ou será que ele foi melhor porque os pacientes do grupo controle receberam mais tratamento convencional do que os pacientes do grupo progesterona? Por isso que é importante a randomização. Provavelmente esse tratamento foi diferente, porque na hora que randomizou, o pesquisador sabia que estava dando para o paciente progesterona. Ele deve ter dado menos outras medicações. E a randomização, como o N é muito pequeno, né, 40 pacientes, acabou ficando heterogêneo. Eu não tenho um padrão de comparação com o N tão pequeno assim. Então só aqui já quebra a parte da validade do estudo, né? Mas vamos continuar. Então, o endpoint primário aqui, né, ele foi lá avaliar o clinical status score do paciente, né, no dia 7, de um grupo com o outro. E vamos descendo aqui, então. Aqui a gente tem, então, a tabela normal deles, que já é outra coisa que me chama atenção. Olha o status na chegada do paciente. Do grupo controle, 90% estavam recebendo necessidade de oxigênio suplementar. 90%. Só 2 não estavam. Enquanto que do grupo progesterona, 22% não estavam recebendo oxigênio. Bem heterogêneos os grupos, né? Parece que o grupo controle é mais grave do que o grupo progesterona, já que eu tinha pacientes mais obesos, diabéticos, hipertensos, e a maior parte, quando foi randomizado, já estava precisando de oxigênio suplementar. Enquanto que no outro aqui, se a gente somar aqui o de baixo fluxo, o alto fluxo, né, que são as duas partes aqui, a gente vê que é uma porcentagem bem menor que estão precisando de oxigênio. Bom, quando a gente olha para o dia 7, o que a gente vê? Que um do grupo progesterona morreu e nenhum do grupo controle. Mas que foram intubados ou foram para ECMO, né, que é... Até posso gravar um vídeo explicando ECMO para vocês. Que é aquela membrana que oxigena o sangue enquanto o pulmão se recupera, 13% no grupo controle, tá? Que estavam hospitalizados, mas sem oxigênio suplementar aqui 12 e 8, que estavam hospitalizados necessitando oxigênio 11 contra 36, mas já era diferente lá, né? Então aqui deu pouca diferença. A melhora no status aqui no grupo progesterona foi melhor, mas enfim, como eu falei, já perdemos o baseline, né? E aqui a avaliação no dia 15, a mortalidade foi igual no efeito total o grupo controle foi pior. Quando a gente vê aqui a chance de melhora, a gente vai ver que na curva dele, o grupo progesterona apresentou uma chance de melhora maior. Aí fica o questionamento, né? Aqui os efeitos adversos, né, da medicação comparada com morte, a gente vai ver que é diferença. Daí ele traz aqui, ó o resultado que ele traz do estudo, para não me alongar muito. Esse trial sugere o benefício, né, dessa dose de subcutâneo, melhorando o status do paciente com doença moderada ou grave, mas que pesquisas futuras são necessárias em mais populações, incluindo outros perfis de paciente para ser avaliado. Bom, em resumo então, gente, é um estudo randomizado, ele não é duplo cego como deveria ser, ele não é placebo controlado, para a gente dizer que ele tem uma alta qualidade. Ele tem um N pequenininho e tem populações não homogêneas. Então fica difícil dizer, com esse N pequeno, se foi de fato a progesterona que trouxe esse benefício ou o perfil desse grupo de paciente. Então vejam que ler artigo científico não é simplesmente você ler o abstract e dizer, opa, funciona, ou opa, não funciona. Tem muito mais coisa além disso. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, analisando o artigo, e querem que eu faça de algum outro trabalho, alguma outra coisa, escreve aqui nos comentários que eu faço no próximo vídeo. Queria agradecer também a todos os membros do canal, que são as pessoas ali que apoiam com uma contribuição de R$ 4,99 por mês, que tem acesso a todas as minhas videoaulas, mas que ajudam aí com os gastos da manutenção do canal. Muito obrigado a todos vocês, vou deixar os nomes passando aqui na tela.
tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.